Carrefour, ó. Melhor do que no Xing Ling. Melhor do que do Xing Ling, ó. Aí ela fica 5 mil e pouco, 12 quanto? 12.300 e pouco, tá vendo? Baratinha ela, ó. Tá não. É aqui no Carrefour. Ah, é. Tem mais, não, só tem esse. Tem essas aí. Ó. Vou comprar uma pra mim. Vou comprar uma pra mim, né, chefinho? Só cabe eu. Pra tudo isso embora. Eu não boto ali em cima as coisinhas. Vamos embora. Quer comprar pra mim? Na volta tu volta, né? Na volta, né? Quando tu voltar, tu compra.